Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um vídeo da nossa série Bíblia Aberta. E chegamos a 1 Pedro capítulo 3. A nossa reflexão agora será dos versos 1 ao 7, que trata dos deveres dos casados, dentro de um assunto geral que Pedro vem desenvolvendo aqui nessa epístola que ele enviou aos cristãos judeus dispersos, e ele fala da vida cristã exemplar. Já falou da vida cristã exemplar no capítulo 2, dos deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Aí no capítulo 2, do 18 em diante, os deveres dos que prestam serviços a outrem, inclusive os empregados. E agora, do capítulo 3, verso 1 em diante até o 7, vai falar dos deveres conjugais, os deveres de marido e mulher. São 7 versículos, eu vou ler e depois volto trazendo a exposição de cada verso e de cada tema ou subtema nele contido. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Muito bem, aqui vai tratar nos primeiros versos até o verso 6 com as esposas, e os versos 7, 8, 7, aliás, apenas o verso 7 destinado a tratar com o marido. Parece injusto que se dedique uma parte tão grande às mulheres, com exortações e recomendações, e uma parte tão pequena aos maridos. No entanto, como vamos ver aqui na nossa análise e exposição, não há uma injustiça, pelo contrário, é porque os encargos, os deveres exigidos dos maridos são muito pesados também. Exige-se dele algo que vai lhe custar muito. E o verso primeiro, ele começa dizendo mulheres, mas aqui no caso se trata de mulheres casadas. Uma boa colocação, uma boa paráfrase seria esposas, mulheres casadas, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. É uma submissão, que é a palavra submissão, sub, abaixo, missão. Quer dizer que a esposa, ela tem a sua missão de vida dentro da missão de vida do marido. É o que o texto radicalmente quer dizer. Agrade ou não, ainda que não seja popular essa visão da coisa, mas é assim que está no texto, e é isso que significa a palavra submissão.
Ao marido é dada uma missão, que pode ser uma carreira profissional, um ministério. E dentro desta missão está a missão da esposa. Isso pode soar estranho, pode soar desagradável nos dias que vivemos, de tantas conquistas, de tanta emancipação já da mulher na sociedade. No entanto, é o que a palavra de Deus está dizendo aqui, e Pedro estava recomendando às esposas. Essa submissão é ao próprio marido. Não é um marido de outra mulher, não é a qualquer homem por aí, é ao próprio marido. O seu relacionamento em primeiro grau agora, em relação a qualquer homem, será com o seu próprio marido. E aqui diz que isso tem um propósito, tem um alvo em vista. O para quê, que vem logo em seguida, significa que tem um alvo, um objetivo. Há uma inteligência de Deus ao dar na sua palavra esta ordem, este mandamento. E qual é essa inteligência, qual é esse alvo? Para que, se ele ainda não obedece à palavra, em outras palavras, se ele ainda não é da fé, se ele não é um cristão compromissado e praticante da palavra de Deus, e talvez até ignore as coisas de Deus, ele seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Isso parece algo muito inalcançável, muito difícil. Ganhar, conquistar para Cristo alguém apenas com o procedimento, com o testemunho? Olha, é o seguinte, eu quero aqui expor também a minha posição pessoal, o que eu vejo disso. Primeiro, quem quer a Jesus? Quem tem fome e sede de salvação e de relacionamento com Deus, qualquer meio que ele for tocado a conhecer mais a Deus, ele vai querer conhecer mais a Deus. Quem não quer, não vai querer, nem com pregação, nem com bom testemunho, nem com toda a eloquência ou sinais e maravilhas. Agora, quem quer, quer. E quem quer e tem sede e tem fome, ele pode ser tocado, influenciado, impactado até pela mudança que ele observa na vida da esposa depois que ela teve contato com o Evangelho, está caminhando para a igreja, andando com o povo de Deus, sendo discipulada, sendo ensinada, educada na vida cristã. Há mudança. O procedimento de uma mulher cristã, quando ela é fiel a Deus, é sábia, é prudente e também submissa ao seu marido, é suficiente para Deus usar para ganhar esse marido descrente, que queira ser crente, que aceite o desafio de seguir a Cristo. E o texto está dizendo isso, não sou eu. E como é que ele vai ser ganho? Diz o verso 2: ao observar o vosso honesto comportamento. A honestidade aqui não é só em relação a dinheiro, a não roubar, é em relação ao comportamento. Honesto é aquilo que não defrauda ninguém, que não faz dano ou prejuízo a ninguém. E ele vai estar observando, essa mulher é honesta. Os valores que ela aprende nessa fé que ela abraçou, a fé cristã, está tornando ela cada dia uma pessoa mais honesta, mais correta, mais justa no seu proceder com os filhos, com os vizinhos, as vizinhas, com os familiares, comigo, com as coisas da casa. E isso vai acender uma luzinha e vai chamar a atenção desse marido, observando o honesto comportamento cheio de temor. Temor é uma palavra que está muito associada à ideia de respeito, de consideração para com a autoridade de Deus sobre todas as pessoas e também sobre a autoridade da palavra de Deus sobre o nosso viver diário.
E aí ele vai fazer uma recomendação no verso 3, que é: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Bem, as mulheres com certeza estão cientes que são 3 pontos que compõem a aparência feminina, que são muito importantes para a maioria das mulheres em praticamente todas as culturas e lugares do mundo, que é o cabelo, o penteado, como se coloca o seu cabelo, qualquer coisa ali, um prendedor, uma flor, um chapéu. O cabelo é uma parte importante da aparência da mulher. Também fala aqui de adereços de ouro, os chamados acessórios. E por fim, a roupa, o vestuário. E Pedro diz que se essas coisas por um lado têm um valor, têm uma importância, há algo mais importante que deve ser o conteúdo de uma pessoa, inclusive de uma mulher, de uma esposa, de uma mulher casada, que é o seu conteúdo espiritual, moral, intelectual, as suas expertises, as suas capacidades de realizar, de se posicionar, de se decidir, de se comunicar e principalmente fazer tudo isso de uma maneira que não tire a sua paz interior, o seu equilíbrio. Por fim, vai redundar a conclusão de Pedro aqui numa mulher que pode até ser muito bela fisicamente, muito bem adornada ou não, mas que tem o equilíbrio, o tão esperado equilíbrio. Olha como vai dizer aqui: seja, porém, verso 4, o homem interior do coração, homem aqui porque genericamente homem e mulher são homem, né? O ser humano, a espécie humana. Então vamos colocar assim: a pessoa interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É curioso que a gente destaca, eu destaco, algo que é de grande valor diante de Deus e que está em nós. É um espírito manso e tranquilo. E quando a gente alcança um espírito manso e tranquilo? Quando estamos bem com Deus, relacionamos com Deus na base da sinceridade, da fidelidade, da obediência, da direção divina sobre os nossos atos e atitudes. E depois de termos feito o que tivermos feito, nós estamos em paz, em quietude diante de Deus, um espírito manso e tranquilo. Isso é de grande valor diante de Deus. Talvez você possa pensar: por quê? Eu não estou entendendo. Mas a Bíblia está dizendo que é de grande valor diante de Deus um espírito manso e tranquilo. E dá aqui o exemplo de mulheres da história do povo de Deus, da história do Antigo Testamento, conforme vai dizer aqui o apóstolo Pedro no verso 5. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Ele dá o exemplo de mulheres do Antigo Testamento e vai citar uma delas, que foi Sara. E ele diz: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Ele dá para exemplo de comportamento na vida conjugal, na submissão ao marido e na obediência a Deus, Sara, a esposa de Abraão. É uma mulher icônica, super importante para a história, uma verdadeira referência de família e de história para o povo de Israel. E ele estava escrevendo a judeus dispersos. Eles sabiam do exemplo, pelas leituras que faziam do Antigo Testamento, sobretudo do livro de Gênesis, da história de Abraão e Sara. Abraão, o pai na fé de todos os crentes e um patriarca da história de Israel. E Sara, sua mulher, teve um papel muito importante,
porque que o texto vai dizer que ela chegava a se dirigir ao seu marido, chamando-lhe Senhor. É claro que isso soa estranho aos olhos de uma mulher ocidental, uma mulher moderna, uma mulher formada, emancipada, empoderada, e que talvez sinta uma gastura quando fala que vai ter que chamar o marido de Senhor. Bom, naquela cultura essa era uma forma de expressar respeito dentro de uma atitude de submissão. Mas feitos os devidos ajustes culturais para o nosso tempo, para a nossa cultura, cada mulher, cada pessoa sabe como expressar, ou deverá saber como expressar o respeito para com outra. E se nós sabemos disso e nos esforçamos por isso para demonstrar respeito ao patrão, ao professor, ao chefe, à autoridade pública na rua, quanto mais a mulher ao seu marido com quem ela relaciona, ainda que tenham uma intimidade emocional pelo convívio, uma liberdade de expressão, mas Sara é dada como um modelo de respeito dentro da submissão ao seu marido Abraão, ao ponto de chamar-lhe Senhor. E aqui diz o texto no verso 6, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Esta atitude que leva a este comportamento, porque um comportamento começa numa atitude. E uma atitude, ela vem de um modo de ver a coisa, de pensar, de raciocinar sobre. Desculpem. E diz aqui o apóstolo, esta atitude, ela proporciona esse equilíbrio de não ter perturbação alguma, diz aqui, olha, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O que causa muita perturbação e conflitos no lar e na convivência familiar, conjugal sobretudo, são coisas que perturbam, são os ruídos, as interferências na comunicação e aquelas atitudes que são tidas como desrespeito, a falta de respeito do cônjuge para com o outro, marido para com a esposa e esposa para com o marido. Não importa a cultura, o tempo ou o lugar, sempre que duas pessoas que se relacionam e convivem se sentir desrespeitada, haverá conflito e haverá perturbação. E para terminar, no verso 7, o apóstolo vai tratar agora com os maridos. Parece que 6 versos destinados a fazer recomendações às mulheres pareceriam injustos, porque está falando muito com mulheres, só um verso aqui para falar com o marido, mas olha o peso. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Discernir é perceber bem alguma coisa, alguma mensagem, alguma situação, alguma condição. E é a vida comum do lar. Num tempo em que a maioria das atividades masculinas eram fora do lar, na caça, na coleta de alimentos, no pastoreio de ovelhas, na comercialização de produtos, é uma vida basicamente fora do lar. O marido aqui é concitado, é convocado a viver a vida comum do lar com discernimento, ou seja, percebendo, entendendo, discernindo o que se passa, o que acontece no seu lar. Não adianta dar notícia do mundo inteiro e não saber o que se passa na sua casa, tanto no tocante ao prédio, ao lugar onde a família mora, reside, habita, como também às pessoas da casa, as condições de vida da família e a condição também de cada pessoa de per si. Como é que está meu filho? Como é que está minha filha? Como é que está o meu cônjuge? O que você sabe dele? Quantas vezes uma tragédia familiar acontece, um suicídio,
Ou então uma pessoa da casa, o filho, a filha, ruma para o crime, para a bandidagem ou para uma vida de extremos no mundo, mas antes disso ficou clamando de certa forma por atenção, por cuidado durante algum tempo, emitiu sinais que os pais, e no caso aqui o marido, também não percebeu. Então diz aqui: vivei a vida comum do lar com discernimento. E como ele vai fazer isso? Tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Mulher não tem menos alma, menos espírito ou menor possibilidade de relacionamento com Deus e com a graça de Deus do que o seu marido. Até porque nesse aspecto diante de Deus não há macho e nem fêmea, nem homem nem mulher, nem grego e nem judeu, nem escravo e nem livre, porque Cristo é tudo em todos. No tocante à graça de Deus para a salvação e para a comunhão com Deus, homem e mulher, nenhum nem outro tem mais privilégios acima do sexo oposto. E Pedro diz: tendo consideração para com a vossa mulher, tá, marido, a tua mulher primeiro, mas consideração com ela, antes de parecer engraçadinho, bonzinho e muito atencioso com a mulher dos outros, tenha com a sua mulher, tendo consideração para com ela como parte mais frágil. É claro, Pedro não está dizendo que a mulher é fraca, que ela é incapaz, que ela não pode fazer as coisas. Está dizendo que no tocante ao emocional ela tem uma estrutura que se comporta de uma maneira mais emotiva, mais susceptível a desequilibrar-se emocionalmente, porque é mais emotiva. Eu acho que não preciso pedir desculpa para as mulheres por dizer isso, porque primeiro é o texto bíblico que está dizendo que é parte mais frágil. E também porque no tocante às emoções é sabido que por serem mais emotivas elas são mais susceptíveis a um desequilíbrio emocional. Além do que em muitos casos também mais fraca fisicamente. E cabe ao homem, no seu lindo papel dado por Deus de um ser humano mais forte em geral, é claro que como toda regra tem sua exceção, mas cabe ao homem, dotado de mais força, de mais compleição física, proteger, cuidar, apoiar a mulher, tendo consideração para com ela como parte mais frágil. Diz aqui: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E agora uma solene advertência aos maridos: façam isso, vivam a vida comum do lar, tenha consideração para com a sua esposa como parte mais frágil, tratem ela com dignidade, entenda que vocês são herdeiros da mesma graça de vida. O mesmo Deus que te protege, que te ama, que te cuida, também cuida dela. E eu vou aqui emitir uma opinião pessoal dentro dessa exposição bíblica. Se Deus se compadece e protege o mais fraco primeiro, e aqui está dizendo que parte mais frágil, a esposa, então entre esposa e marido, Deus vai defender a esposa daquele marido forte, mas ruim, maldoso, malvado, sem coração, que oprime, que humilha, que pisa. Olha, cuidado com a mão de Deus. Mas a principal advertência, aqui se tratando de maridos cristãos, que se pressupõe que vai orar, que vai falar com Deus, ele clama por sua casa, por sua família, ele é o sacerdote do lar. Então diz aqui, olha, se você não cumprir com esses deveres de marido cristão, as suas orações serão interrompidas. É o que o texto está a dizer, veja bem, para que não se interrompam as vossas orações. Eu costumo comparar o momento da oração com o desbloqueio de um celular, de um smartphone.
Você precisa ir lá e o quê? Digitar uma senha, ou então fazer um desenho, ou colocar o seu dedo ali com a sua digital para desbloquear. Assim também, quando a gente está com pecado encoberto no coração, inclusive de maltrato e ofensa ao cônjuge, você vai orar com que cara diante de Deus? Como se nada tivesse acontecendo? Como se não passasse nada de anormal? O seu coração vai te condenar. O Espírito Santo vai te lembrar que você tem conserto a fazer, tem situação a reparar com o seu cônjuge. Porque senão a sua oração está interrompida, está bloqueado para fazer chamada. Precisa se desbloquear na oração do arrependimento, da confissão, depois de reconhecer que errou e pedir também perdão à parte ofendida. E reparar o erro e talvez até o dano, se for o caso. Então volte a orar, mas primeiro, antes disso, faça a oração de arrependimento, porque senão a sua oração estará interrompida, diz aqui o apóstolo Pedro nesse ensino. Então, deveres das mulheres, recapitulando para terminar: ser submissa ao seu próprio marido, procurar ganhá-lo para Cristo se ele não é crente, através do seu bom testemunho, do seu procedimento. E aqui vale uma observação: se você vai para o culto, para a igreja, para qualquer trabalho da igreja, seu marido fica em casa, não chega falando mal da igreja, do culto, do pastor, do pregador, da irmã. Não faça isso, não despregue, não desmanche aquilo que o Espírito Santo está fazendo no coração dele através do seu procedimento, do seu testemunho. Se não tiver algo de bom que dizer, não diga nada. E aqui fala também da importância do comportamento cheio de temor, da prioridade da beleza interior, do conteúdo espiritual, moral e emocional, acima da apenas aparência física. Mas não deixe de se arrumar, principalmente ao gosto do seu marido. Procure agradá-lo. A sua beleza, a sua sensualidade, os seus atributos físicos são para ele e os dele para você, dentro do recôndito, da intimidade do lar e do casamento. Então procure saber como ele se agrada, que você se ornamente, que você se enfeite, que você se vista. E ele também, idem, da mesma forma. E aqui dá exemplo de Sara como uma santa mulher, que é mãe moral, mãe em exemplo de todas as mulheres de Deus, e fala que a conclusão ou o resultado de tudo isso é uma vida de alguém, de uma mulher que faz o bem e não teme perturbação alguma. Ela tem equilíbrio, tem segurança. E para os maridos, aquilo que já acabei de expor aqui, nesse texto de 1 Pedro 3, do 1 ao 7. Terminando aqui então esse vídeo, vamos pausar e aí prosseguimos no próximo a partir do verso 8 de 1 Pedro 3. Deus te abençoe. Se inscreva no canal Paulo César Reis, curta esse vídeo e ativa o sininho aí para você receber notificação quando for postado um vídeo novo, ok? Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus.